Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo de geometria espacial. Nós vamos falar aqui de inscrição de sólidos. E o tema de hoje vai ser cone reto e esfera. Bom, aqui eu tenho aqui uma imagem, né, ó, que eu vou tratar para você aqui do cone reto e esfera. Na figura, nós temos uma esfera de centro O inscrita em um cone reto. E C é o ponto de tangência entre a esfera e o cone. Então, por essa imagem aqui, ó, você pode perceber que eu tenho aqui um cone reto, e dentro desse cone reto aqui, ó, inscrito nesse cone, nós temos aqui, na verdade, uma esfera, tá? Eu tenho aqui que o centro da esfera é O, e o raio dessa esfera é a distância de O até A, que eu chamei aqui de R minúsculo. De O até A é o raio da esfera, e poderia ser também aqui de O até C, e também é o raio da minha esfera, tá? Bom, você perceba que esse ponto C aqui, ó, tá? Ele é um ponto de tangência entre a esfera e o meu cone, tá? Você tem outros pontos aqui, ó, de tangência. Só que, na verdade, estou destacando aqui o ponto C, para que nós aqui não fiquemos aqui com um desenho aqui poluído, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Na esfera, tá? Eu tenho o centro dela, que é O, e tenho o raio dela, que é de O até A e de O até C. Eu chamei aqui de R minúsculo. Agora, no cone, os elementos do cone, eu sei que um cone, eu tenho a altura, o raio da base e a geratriz. A altura do cone é a distância que vai do vértice V até, na verdade, o ponto A. Então, essa distância todinha aqui, de V até A, ela é a altura do cone. O raio da base do cone, que eu chamei aqui de R grande, é a distância que vai do centro da base do cone até o ponto B. Então, a distância de A até B é o raio da base R grande do meu cone. Já a geratriz é a distância que vai de V até B. Então, de V até B é chamado, então, para mim aqui de geratriz. Agora, eu quero que você perceba aqui o seguinte, ó. Uma vez que a distância de V até A é a altura do meu cone, se eu subtrair esse R aqui, ó, que é a distância de O até A, eu posso falar que a distância de V até O nada mais é do que a altura H subtraída, na verdade, de R. Então, a distância de V até O mede H menos R. Tanto é que, se você pegar a distância de V até O, que é H menos R, e somar com a distância de O até A, que é R, essa distância toda aqui vai dar, na verdade, a altura do meu cone. Bom, nós vamos trazer agora aqui, ó, uma relação, tá, entre o raio da esfera e os demais elementos aqui do cone. E para isso, eu vou, na verdade, trabalhar aqui com semelhança de triângulos. Então, você tem que enxergar agora aqui o seguinte, ó. Se eu pegar um segmento de reta de O até C e ligar o ponto O até o ponto C, em outras palavras, eu estou pegando aqui um segmento de reta ligando até o ponto C. Esse segmento de reta, ele vai estar passando pelo ponto de tangência, então ele vai ser perpendicular à distância que vai de V até B, que é a minha geratriz. Então, perceba que quando eu traço aqui, ó, o raio da minha esfera de OTC, ele vai ser, na verdade, perpendicular à geratriz. Ele vai formar aqui um ângulo, então, de 90 graus. Então, perceba que nesse desenho aqui, ó, eu tenho agora aqui, ó, dois triângulos semelhantes, devido ao caso ângulo, ângulo, ângulo. Eu tenho aqui o triângulo, ó, VTO
e tem o triângulo VAB. Perceba que o ângulo C e o ângulo A, eles formam um ângulo de 90 graus. Já aqui, ó, o V, eu vou destacar agora aqui para você na cor aqui vermelha, ó, ele é um ângulo comum, tanto ao triângulo VCO, quanto ao triângulo VAB. Então, se eles têm dois ângulos iguais, eu posso afirmar que o ângulo O é exatamente igual ao ângulo B. Então, na verdade, aqui eu tenho dois triângulos semelhantes. Se eu tenho triângulos semelhantes, pelo caso ângulo, 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 eu consigo aqui estabelecer, na verdade, uma relação entre o lado desses triângulos. É o que nós vamos fazer, tá? Então, agora eu vou aqui no GeoGebra te mostrar, na verdade, aqui, ó, essa imagem aqui que eu estou te mostrando, tá? Para você tentar entender, na verdade, essas relações aqui que eu te mostrei, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? De O até C vai ser R, e aí você vai ver que de A até B é Rzão. E aí, agora aqui de B até C, eu coloquei aqui uma medida que eu chamei de Rzão, e de C até V, eu coloquei aqui uma medida que eu chamei de X. Eu vou te mostrar agora aqui o do porquê que essa medida aqui também é Rzão. Porquê que ela é igual, tá? E aí você tem que saber que a distância de V até B é a geratriz. Se eu chamei isso aqui de Rzão, esse pedacinho aqui é X. Ou seja, X mais Rzão vai me dar aqui o valor da minha geratriz no meu cone. Ok? Bom, então aqui, ó, eu tenho aquela imagem que eu acabei de mostrar para você. Vou clicar aqui, ó, e tenho aqui, na verdade, os elementos do cone. A altura, que é a distância de V até A, o raio da base, que é a distância de A até B, e a geratriz, que é a distância aqui de V até B, tá? Perceba agora aqui, ó, que quando eu fizer aqui uma seção meridional aqui no meu cone, quando eu cortar aqui o meu cone pelo ponto C, A, B, V, eu vou ter que, na verdade, ó, a seção, na verdade, aqui meridional desses dois sólidos, tá? Então, perceba, ó, eu vou ter que, na verdade, aqui, ó, um triângulo, que é a seção, na verdade, do plano com o cone, e a seção do plano com uma esfera vai me dar, na verdade, aqui essa circunferência. Então, você tem que entender agora aqui é o seguinte, ó. Olhando para essa circunferência aqui pontilhada, ó, eu tenho aqui no ponto V dois segmentos de retas que tangenciam essa circunferência no ponto A e no ponto C. Ou seja, como esses segmentos de reta tangenciam essa circunferência, a distância de B até A é exatamente igual à distância de B até C. Como eu sei que a distância de B até A é Rzão, a distância de B até C também aqui vai ser Rzão. Tá? Então, te mostrei que esses segmentos aqui são iguais. Se de V até B é Rzão, eu chamei esse agora aqui de V até C de X. E X somado com Rzão vai me dar aqui a minha geratriz. Então, na verdade, ó, eu tenho agora aqui a medida dos lados do triângulo. O triângulo VAB, ele possui lados aqui, ó, VBG, VAH e AB Rzão, tá? Quando você olha para o triângulo menor aqui agora, ó, distância de V até O, H menos R, de O até C, Rzinho, e de V até C, X. Então, na verdade, ó, eu posso trabalhar agora aqui com semelhança de triângulos. Eu vou fazer, na verdade, aqui, ó, VC, que é o cateto do triângulo menor. Ó, tem o ângulo V e o ângulo de 90 graus. Vai estar para o cateto do triângulo maior, que tem o ângulo V e 90 graus, que é VA. CO, que contém 90 graus e o ângulo azul,
vai estar, na verdade, para AB, que tem o ângulo de 90 graus com azul. E depois eu vou ter aqui, ó, que VO, que é a hipotenusa do triângulo menor, vai estar para a hipotenusa do triângulo maior, que é, na verdade, aqui VB. Então, agora é só proceder com a substituição. VC vale X, VA vale H1. CO vale Rzinho, AB vale Rzão. VO vale H menos Rzinho e VB vale G. Então, na verdade, aqui eu tenho essa relação, que é uma relação estabelecida, na verdade, aqui entre o raio da esfera, o raio do cone, a altura do cone, a geratriz do cone. Perceba que de intruso aqui, ó, eu tenho aqui o valor desse x, tá? E aí, na verdade, ó, eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo VCO. Hipotenusa ao quadrado, H menos R ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, R ao quadrado mais X ao quadrado, tá? Então, dessas duas relações aqui, ó, você, na verdade, aqui consegue fazer bastante coisa aí quando você tem aí uma relação entre cone e esfera, ou seja, uma esfera inscrita em um cone reto. Espero aí que essa animação aqui tenha aí contribuído para que você pudesse aí visualizar, na verdade, aqui essas relações que eu acabei de apresentar para você. Bom, então voltando aqui, ó, eu trago novamente para você aqui, ó, a questão da semelhança entre os dois triângulos, tá? Aqui, na verdade, eu estou estabelecendo a relação de semelhança entre os lados que são correspondentes, né, desses triângulos. E aí foi onde eu cheguei aqui, ó, que x está para a altura do pequeno, está para a altura do triângulo maior, assim como a base do triângulo menor está para a base do triângulo maior, assim como a hipotenusa do triângulo menor está para a hipotenusa do triângulo maior, tá? Junto disso, temos aqui também o teorema de Pitágoras aqui aplicado no triângulo menor, que é um triângulo retângulo, tá? H menos R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais R ao quadrado. Então, essas duas relações aqui você pode utilizar quando você tiver uma esfera inscrita em um cone reto. Nós vamos falar agora aqui, ó, quando eu tiver aqui, ó, uma esfera circunscrita a um cone reto, ou seja, quando eu tenho, na verdade, um cone dentro de uma esfera. Então, nós vamos olhar para esse desenho aqui, ó, e vamos olhar agora aqui para o cone. H, que é a distância de V até A, é a altura do meu cone. O raio da base do cone, Rzinho, é a distância que vai de A até B. A geratriz do cone é a distância que vai de V até B. E aí agora eu tenho aqui uma esfera, que o raio dessa esfera é a distância de O até V, tá? Como também poderia ser a distância de O até B. Como poderia também ser a distância de O até esse outro pontinho aqui que eu estou te mostrando aqui com a minha canetinha do mouse, tá? É lógico, não coloquei mais segmentos de reta aqui para não poluir, na verdade, aqui o nosso desenho, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho os elementos do cone e tenho aqui os elementos da nossa esfera. Bom, então para buscar aqui uma relação entre a esfera circunscrita e um cone reto, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, ó, é prolongar aqui esse segmento VA, tá? Quando eu prolongo esse segmento aqui VA, ó, ele vai, na verdade, intersectar a minha esfera. Então perceba aqui o seguinte, ó, eu prolonguei o segmento VA, e esse segmento, na verdade, que intersectou aqui a esfera no ponto D.
Uma vez aqui que eu obtive aqui esse ponto D, eu vou ligar esse ponto D ao ponto B de bola, tá? E aí, quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter, na verdade, aqui agora o triângulo ADB. Triângulo menor aqui, ó. E perceba que o triângulo VTB também aqui tem um outro triângulo. E é um triângulo muito importante. Perceba que a distância de V até D é o diâmetro da esfera. Ou seja, esse ponto aqui D, ele tem uma propriedade que ele consegue enxergar a distância de V até D. Ou seja, que é o diâmetro da esfera. Uma vez que esse ângulo B consegue enxergar o diâmetro da esfera, esse ponto aqui D determina um ângulo de 90 graus, tá? Então eu posso afirmar que esse ângulo B vale 90 graus, pelo fato dele conseguir enxergar o diâmetro da esfera. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, é descobrir o valor dessas medidas de cada um desses segmentos. Então vamos lá. De V até D é o diâmetro da esfera, vale o dobro do raio. De V até A é a altura do cone. Então a distância de A até D, esse pedacinho aqui, que eu estou apontando aqui com o meu mouse, nada mais é do que de V até D menos de V até A. Ou seja, a distância de A até D é o dobro do raio menos a minha altura. Tenho aqui que a distância de V até B de bola é a geratriz do cone. E tenho aqui que a distância de A até B é o raio da base do cone. Agora, eu vou me recorrer a relações métricas do triângulo retângulo. E aí você vai ver aqui o seguinte, ó. Quando você trabalha aqui com triângulo retângulo, tem uma relação aqui muito importante, ó. Que o cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes M, tá? Onde esse M aqui é a projeção, na verdade, de um cateto sobre a hipotenusa. Então, para te facilitar aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, ó. No triângulo VBD, de V até B é o meu cateto C, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para azul, ó, para não confundir com as cores que já estão ali, ó. Então, aqui, ó, é o C, tá? A distância de V até D é a minha hipotenusa, tá? Aqui, ó, de V até B. Esse aqui é o meu cateto, ó. A distância de V até D é a minha hipotenusa do triângulo maior, tá? E o M é a projeção, tá? A sombra da geratriz em V até A. Então, de V até A, na verdade, aqui é o valor de M. Então, eu tenho aqui, ó, que C ao quadrado é igual a A vezes M. Quem que é C? VB ao quadrado. O A é o VD, que multiplica o meu M, que vale VA. Agora eu sei que VB é a geratriz, VD é o dobro do raio e VA é a minha altura. Então eu tenho aqui, ó, que a geratriz do cone ao quadrado é igual ao dobro do raio da esfera vezes a altura do nosso cone. Tá? A outra relação que traz aqui métrica fala que a altura de um triângulo retângulo é igual o produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa.
Então, cuidado agora aqui, ó. Esse H que você está vendo aqui, ó, é da relação métrica, tá? Então, eu tenho aqui, ó, quem que é esse H aqui da relação métrica? É no triângulo retângulo. Esse H aqui, ó, é a distância que vai de A até B. Estou olhando no triângulo agora aqui, ó, VBD. Então, H ao quadrado, eu estou me referindo que é o AB. O meu M, tá? Eu falei para você, ó, que é a distância de V até A. E esse N meu aqui, ó, é a distância de A até D. Então, vou colocar aqui, ó, H ao quadrado, AB ao quadrado, que multiplica o M, que é VA, que multiplica o N, que é AD. AB, eu sei que vale R, tá? Então, ficou R ao quadrado, que é igual ao meu VA. VA é a altura, na verdade, aqui do meu cone, que multiplica o AD. O meu AD, na verdade, nada mais é do que o dobro do raio menos a altura do cone. Então, aqui você tem aqui uma outra relação, ou seja, o raio da base do cone ao quadrado é igual ao produto da altura do cone pela o dobro do raio da esfera menos a altura do cone, tá? Então, na verdade, é uma outra relação aí importantíssima quando você trabalha aí, na verdade, com um cone inscrito em uma esfera, ou seja, quando a sua esfera circunscreve aí o seu cone. Bom, espero aí que você tenha acompanhado aí, na verdade, esse conteúdo. É um conteúdo aí muito legal de geometria espacial. Desejo aí você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.